Olá, vamos fazer um exercício de imaginação. Tente se transportar por um instante para uma rua movimentada de Éfeso, ou talvez de Roma, lá no primeiro século. O que a gente realmente veria, o que ouviria? E talvez mais importante, quais cheiros sentiríamos? Sabe, quando a gente pensa em Roma, a nossa mente quase sempre vai para os grandes nomes, né? Os imperadores, as legiões marchando em uma formação impecável, os discursos filosóficos no Senado, mas a história, na sua essência mais profunda, ela é feita de outra matéria. Uma matéria anônima, a do dia a dia. A história pulsa na vida daquele pescador que lança as redes de madrugada, na ansiedade de uma mulher em trabalho de parto, na esperança frágil de um escravo que sonha em ser livre. É essa Roma que a gente vai explorar hoje. Não a Roma dos grandes monumentos de mármore, mas a Roma feita de barro, de suor e muitas vezes de sangue. A Roma das pessoas comuns. E para guiar a gente nessa imersão, nosso ponto de partida não serão apenas artefatos ou ruínas. A gente vai usar uma abordagem historiográfica fascinante, que se apoia em narrativas ficcionais, mas narrativas que são rigorosamente construídas com base em pesquisa acadêmica de ponta. Autores como Holly Beers, que nos apresenta a personagem Antia e sua vida em Éfeso, Ben Witherington III, que nos dá um panorama incrível das estruturas sociais, David Silva, que ilumina as complexas teias de honra e vergonha, Gary Bird e James Papandreou, que reconstroem com maestria o tecido da vida urbana e familiar. Eles serão nossos guias para a gente tentar responder uma pergunta que é fundamental. Como era, de verdade, viver, trabalhar, amar e crer no coração pulsante do Império Romano? Para que a gente não se perca nesse mundo tão complexo, nossa jornada vai ser bem estruturada, dividida em 6 grandes etapas, um verdadeiro roteiro. Primeiro, a gente vai começar pelo alicerce de tudo, a pirâmide social romana, que era implacável. Precisamos entender quem era quem, qual o lugar de cada um nesse jogo. Depois, vamos sentir o pulso das cidades, com todo o seu esplendor monumental, mas também com a sua miséria escondida nos bicos. A nossa terceira parada vai nos levar para a luta diária pela sobrevivência. O que se comia? Como se ganhava o pão? Em seguida, a gente mergulha de cabeça no universo das crenças, desde os deuses transacionais até a perigosa fusão entre religião e poder no culto ao imperador. Na quinta sessão, a gente vai testemunhar o surgimento de um movimento social que bagunçou o coreto, o cristianismo primitivo, que desafiou todas essas estruturas. E por fim, vamos entrar no espaço mais íntimo e ao mesmo tempo mais político de todos, a família. Ali, vamos decifrar as dinâmicas de poder que moldavam as relações mais básicas. Cada sessão vai se conectar com a anterior, construindo pouco a pouco um panorama cada vez mais nítido e, eu garanto, mais fascinante da vida no primeiro século. Então, vamos começar pela estrutura que definia absolutamente tudo no mundo romano, a sua estratificação social, que era extremamente rígida. Para um romano, a pergunta mais importante não era o que você faz da vida, mas sim qual é o seu status, onde você nasceu, porque o seu nascimento, salvo raras e notáveis exceções, selava o seu destino. E status não era só uma questão de ser rico ou pobre, era uma identidade legal, gravada na pele. Determinava seus direitos, suas oportunidades, com quem você podia ou não casar, o tipo de punição que receberia por um crime e até mesmo o valor que a sociedade dava à sua vida. Lá no topo, no espaço bem rarefeito, estavam as ordens senatoriais e equestres, uma elite minúscula. Mas a grande fratura, a divisão fundamental que sustentava todo o edifício imperial, era aquela que separava os livres dos escravizados. E aqui a gente precisa parar e entender uma coisa. A escravidão não era um detalhe da sociedade romana, um problema social. Ela era um motor econômico, a base produtiva, o pilar sobre o qual tudo se apoiava, o lazer da elite, a construção dos grandes monumentos, a produção agrícola em larga escala. Como Ben Witherington III e outros historiadores demonstram, o império foi literalmente construído sobre as costas de milhões de pessoas escravizadas. Os números, embora variem, são de chocar. Em grandes centros urbanos como Roma ou Éfeso, é bem possível que entre 1/3 e até metade da população fosse composta por escravos. Parem para pensar no que isso significa. Significa que, ao caminhar por uma rua movimentada, para cada pessoa livre que passasse, poderia haver outra que era legalmente classificada não como gente, mas como propriedade. Essa onipresença da escravidão não era só um fato econômico, ela moldava a psicologia coletiva, a ética, o medo, o poder, todas as interações sociais daquela época. O abismo legal entre um cidadão e um escravo era absoluto, praticamente intransponível. Um cidadão romano, mesmo o mais pobre de todos, aquele chamado de cabeça contada, caput censi, ele possuía um bem que não tinha preço, a cidadania. Isso garantia a ele direitos fundamentais.
Ele podia ter propriedades, assinar contratos, casar-se legalmente, o chamado connubium, e seus filhos nasciam livres, herdando seu status. E talvez o mais importante, ele estava protegido pela lei romana contra a tortura e execução sem um julgamento justo. Agora, o escravo. Em contrapartida, ele era definido no direito romano como res, que significa coisa, ou, de forma ainda mais brutal, como um instrumentum vocale, uma ferramenta falante. Legalmente, ele não possuía nada. Seu corpo, seu trabalho, seu tempo e até mesmo os filhos que gerasse pertenciam integralmente ao seu mestre. O casamento entre escravos não tinha validade legal, era um mero cotubeiminium, uma coabitação tolerada. Seus filhos eram propriedade do dono de sua mãe, seguindo o princípio do partus sequitur ventrem, o parto segue o ventre. Um escravo podia ser comprado, vendido, alugado, torturado para se obter um testemunho num tribunal e descartado quando ficasse velho ou doente, tudo ao bel prazer do proprietário, sem qualquer amparo da lei. Ok, se a escravidão era a fundação de rocha da sociedade, o sistema de patronato era a argamassa que unia todos os tijolos. Pensem num mundo sem estado de bem-estar social, sem SUS, sem previdência, sem programas de apoio do governo. Para um cidadão livre e pobre, a sobrevivência dependia dessa teia complexa de obrigações mútuas. O Patronus, um aristocrata rico e influente, como o senador Urbanus, personagem de James Papandrea, oferecia aos seus clientes uma cesta básica, a esportula, uma ajuda numa disputa legal, uma carta de recomendação para um emprego, um pequeno empréstimo. E, em troca, o cliente, deviam ao seu patrono lealdade incondicional, a fides, apoio político, votos e, fundamentalmente, sua presença visível. Todas as manhãs, no ritual da salutatio, uma multidão de clientes se enfileirava na frente da casa do seu patrono. Essa exibição pública de uma vasta clientela era a medida do poder e do prestígio de um nobre. E aqui é impossível não notar as semelhanças com o clientelismo que ainda hoje marca a política em tantas regiões do Brasil, essa troca de favores e apoio que perpetua relações de dependência. Em Roma, isso não era uma corrupção do sistema, isso era o próprio sistema. Dentro de toda a brutalidade do sistema escravista, existia uma instituição que funcionava como uma centelha de esperança, mas que era, ao mesmo tempo, uma sofisticada ferramenta de controle, o peculium. O que era isso? Basicamente era um fundo, alguns bens ou até um pequeno negócio que um mestre permitia que um escravo mais habilidoso administrasse. Legalmente, o peculium ainda pertencia ao mestre, mas na prática, um escravo como o Nicanor, que é mencionado por Witherington, que administrava os negócios do seu senhor, ele podia acumular alguns recursos. E o objetivo final, o grande sonho, era usar esse dinheiro para comprar a própria liberdade, num processo chamado de manumissão. Só que essa possibilidade era uma faca de dois gumes. Por um lado, claro, oferecia uma meta, um incentivo para o escravo trabalhar com mais afinco, ser mais leal. Mas por outro, era uma esperança totalmente frágil, que dependia da vontade e do humor do mestre. Ele podia confiscar o pecúlium a qualquer momento ou simplesmente se recusar a conceder a liberdade no final. Era um mecanismo psicológico poderoso que mantinha os escravos dóceis sonhando com uma liberdade que, para a imensa maioria, infelizmente, jamais chegaria. Para a gente tentar sentir um pouco dessa realidade na pele, podemos olhar através dos olhos de Onésimo, o personagem central da obra de John Byron, que é baseada na figura bíblica. Para Onésimo, e para milhões como ele, a liberdade era o sonho máximo, a própria definição de uma vida que valesse a pena. Mas o dia a dia era dominado por um medo corrosivo, o medo de ser vendido. Ser vendido significava ser arrancado de qualquer laço afetivo que se tivesse construído, da esposa, dos filhos, dos amigos. Significava a possibilidade de cair nas mãos de um mestre ainda mais cruel, ou pior, de ser enviado para o inferno das minas de sal ou das galés, que era basicamente uma sentença de morte lenta e torturante. Foi esse desespero, essa precariedade total, que o levou ao ato extremo de fugir. E a fuga era o desafio final à ordem estabelecida, e a punição tinha que ser exemplarmente cruel. Fugitivos que eram capturados eram frequentemente marcados a ferro, na testa, com as letras FUG, de fugitivos. Eram forçados a usar colheiras de metal com inscrições do tipo: "Eu fugi, me prenda e me devolva ao meu mestre". Nos casos mais graves, a punição era a crucificação, a pena reservada aos piores criminosos e aos escravos rebeldes. E assim, o palco da nossa análise está montado. O que a gente tem é uma sociedade que funciona como uma pirâmide, muito íngreme e praticamente imutável. Na sua base gigantesca, uma população de escravizados, legalmente considerados coisas, mas que eram a força motriz de toda a economia. Logo acima deles, uma massa de cidadãos livres, mais pobres, cuja sobrevivência dependia dessa teia complexa e hierárquica de favores do patronato.
E lá no topo, uma elite minúscula que colhia os frutos desse sistema de exploração e dependência. Essa estrutura social não é só um pano de fundo, ela é o roteiro que dita as possibilidades de vida, as interações e os conflitos que a gente vai ver se desenrolar no cenário que vamos explorar a seguir. As cidades do Império, que eram caóticas, barulhentas e profundamente desiguais. Muito bem, agora a gente entra nas artérias do Império, as suas cidades. Roma, Éfeso, Corinto, Cesareia eram os centros nervosos do poder, da cultura, do comércio, da administração. Quando a gente olha para as ruínas hoje em dia, é fácil ficar maravilhado com a grandiosidade, né? Aquedutos, templos, teatros, fóruns gigantescos. Só que essa fachada monumental escondia uma realidade bem diferente para a esmagadora maioria dos seus habitantes. A vida urbana romana era uma experiência de contrastes violentos, um espetáculo diário onde o luxo mais absurdo convivia lado a lado com a miséria mais profunda e a ordem cívica era o tempo todo ameaçada pelo caos, pela sujeira e pelo perigo constante. Para a gente conseguir entender de verdade uma cidade romana, a gente precisa abandonar nossa sensibilidade moderna e mergulhar numa realidade sensorial completamente diferente. E o sentido que seria mais impactado, sem a menor dúvida, seria o olfato. A descrição que a Holly Bears faz da caminhada da sua personagem Antia pelas ruas de Éfeso é visceral. Imagine só, ruas estreitas, apinhadas de gente, onde valas abertas no meio do caminho servem como esgoto, carregando dejetos humanos, resto de comida, lixo. O ar é denso, uma mistura nauseante de cheiro de excremento, de animais, de fumaça de cozinha e do suor de milhares de corpos. E o perigo vinha também de cima. A qualquer momento, um morador dos andares de cima podia simplesmente esvaziar um penico pela janela gritando "Cuidado com a água, cave aquam", como único aviso. Não existia serviço de coleta de lixo. A sujeira e o fedor não eram acidentes. Eram a textura constante da vida urbana para todo mundo, exceto para os mais ricos, que podiam se refugiar no ar perfumado de suas casas. E onde é que vivia a esmagadora maioria dessa população urbana? A resposta está nas insulae. A tradução literal é ilhas, e eram os blocos de apartamentos da antiguidade. Como James Papadrea e Holly Bears descrevem de forma muito viva, essas estruturas podiam chegar a 4, 5 ou até mais andares. Eram construídas às pressas com materiais de baixa qualidade, como madeira e tijolos de barro. Famílias inteiras, como a do filólogo em Roma, se espremiam em 1 ou 2 cômodos minúsculos, escuros e mal ventilados. Os andares de baixo, de construção mais sólida, eram mais caros. Os mais pobres viviam nos andares de cima, onde o aluguel era mais barato, mas os riscos eram imensamente maiores. O perigo de incêndio era uma constante, com milhares de braseiros para cozinhar e lamparinas a óleo iluminando os ambientes. E o desabamento de uma ínsula mal construída era uma ansiedade permanente, uma tragédia recorrente na vida das cidades romanas. Viver nos andares de cima era literalmente uma aposta diária contra o fogo e a gravidade. Esse contraste social era mais visível na própria arquitetura das casas. De um lado, a gente tinha a domos da elite. Eram residências espaçosas, voltadas para dentro, organizadas em torno de um pátio central, o átrio, que deixava a luz entrar e coletava a água da chuva. As paredes eram decoradas com afrescos coloridos, os pisos com mosaicos elaborados. As domos mais luxuosas, como aquelas casas de terraço em Éfeso, que são descritas por Beers e de Silva, tinham até água corrente, canalizada direto dos aquedutos e sistemas de esgoto privados. Do outro lado, a ínsula da plebe. Apartamentos apertados, escuros, sem ventilação, sem água corrente e sem banheiro. Os moradores tinham que buscar água em fontes públicas e usar latrinas comunitárias, que eram, em geral, bem insalubres. A desigualdade social não era uma abstração, ela estava gravada na pedra e no barro. Era a distância entre uma vida de conforto e privacidade e uma existência marcada pela superlotação e pela falta de dignidade básica. E essa disparidade nos lembra de uma forma bem cômoda a realidade de muitas metrópoles brasileiras, onde condomínios de luxo coexistem lado a lado com comunidades em condições precárias de moradia e saneamento. Para escapar, nem que fosse por um momento dessa realidade tão sombria, existia o entretenimento público, o famoso pão e circo, panem et circenses. E nada era mais espetacular, mais popular e mais brutal do que os jogos de gladiadores. Gary Bird nos transporta para a arena de Cesareia através dos olhos do seu personagem, o Tullus. Tenta imaginar a cena, dezenas de milhares de pessoas gritando enlouquecidas, o cheiro de areia, de suor e de sangue, o som do metal se chocando, homens lutando até a morte para o deleite da multidão. Mas os jogos eram mais do que só entretenimento. Eles eram uma demonstração poderosa do poder de Roma, do seu domínio sobre a vida e a morte.
Eram também uma válvula de escape para as tensões sociais, canalizando a agressividade da população para um espetáculo controlado. E o que é ainda mais chocante, como Bird aponta, era a presença ocasional de mulheres gladiadoras, como a personagem Maxila. Era um fenômeno raro, mas documentado, que subvertia as normas de gênero romanas em nome do espetáculo. Esses eventos nos forçam a encarar a brutalidade, que não era só tolerada, mas era celebrada como um pilar da cultura romana. Resumindo, então, a cidade romana era um organismo de dualidades extremas. De um lado, o esplendor da engenharia, a vibração cultural, o centro das oportunidades. Do outro, uma realidade cotidiana de superlotação, de insalubridade, de moradias perigosas e uma cultura de entretenimento baseada na violência explícita. A fachada monumental que a gente admira hoje nas ruínas era, para a maioria dos romanos, apenas o cenário de uma luta diária por dignidade, por segurança e principalmente por sobrevivência. E é justamente para essa luta, para o âmago da vida cotidiana, que a gente vai voltar nosso olhar agora. Agora a gente entra no coração da experiência humana no Império Romano. Para a vasta maioria da população, a vida não era definida por grandes eventos políticos ou por debates filosóficos. Era definida por uma preocupação muito mais imediata e constante: a subsistência. A pergunta que guiava cada santo dia era: o que é que a gente vai comer hoje? Nesta sessão, vamos explorar o mundo do trabalho, a precariedade da economia diária e a dieta que literalmente dava o gosto do império para os seus habitantes. E se a gente quiser entender o sabor característico da culinária romana, precisamos falar de um ingrediente que estava em todo lugar e que para nós é bem peculiar: o garum. Pensem nele como o equivalente romano do nosso sal ou do molho shoyu. A produção, como as fontes detalham, era um processo longo e bem mal cheiroso. As vísceras, o sangue e pequenos pedaços de peixes, como anchovas e sardinhas, eram misturados com uma quantidade gigantesca de sal e algumas ervas. Essa pasta era então colocada em grandes tanques de pedra e deixada para fermentar sob o sol forte do Mediterrâneo por vários meses. As enzimas do próprio peixe, controladas pelo sal, quebravam as proteínas, resultando num líquido rico em umami. O líquido âmbar e translúcido que se formava no topo era o precioso garum de primeira qualidade. O mais fascinante é que o garum atravessava todas as classes sociais. O imperador consumia as variedades mais refinadas e caras, enquanto o trabalhador mais pobre usava as versões mais baratas, feitas com restos, para dar algum sabor à sua dieta que, de outra forma, seria bem sem graça e repetitiva. Mas como se pagava por esse garum e pelo pão de cada dia? A economia romana era baseada num sistema de moedas bem complexo. A moeda de prata padrão era o denário. De forma geral, ele equivalia ao salário de um dia de trabalho para um trabalhador braçal não qualificado. O denário se dividia em 4 sestércios, que eram grandes moedas de bronze, e um sestércio, por sua vez, valia 4 asses de cobre. Como James Papandrea detalha, com essas moedas o que dava para comprar? Um pão de qualidade modesta podia custar meio as. Uma refeição simples numa taverna, tipo um prato de sopa de lentilhas e um copo de vinho diluído, podia custar 1 sestércio. Para um trabalhador diarista que dependia de encontrar trabalho toda manhã na praça do mercado, cada as era vital. Não havia margem para imprevistos, para ficar doente. A maior parte da renda de uma família pobre era gasta em 2 coisas: o aluguel do seu cubículo na ínsula e comida. A insegurança econômica não era a exceção, era a regra. O mundo do trabalho era vasto e diversificado, mas era quase inteiramente manual e frequentemente muito árduo e insalubre. Tínhamos pescadores, como o Fileto, marido da Antia na narrativa da Holly Beers, que arriscavam a vida no mar para sustentar a família. Tecelões, um trabalho muito comum para mulheres, que passavam dias curvadas sobre teares em ambientes fechados. Uma das ocupações mais notórias era dos lavadeiros, os fulones, como o personagem Lampo. Eles trabalhavam em condições fétidas, pisando em tecidos que ficavam submersos numa mistura de água e urina humana. A urina, por ser rica em amônia, era um alvejante eficaz. Imagina o cheiro do escritório deles. Muitos eram artesãos qualificados, como o apóstolo Paulo, que exercia o ofício de fabricante de tendas, um trabalho que envolvia cortar e costurar couro e um tecido grosso de pelo de cabra. E, claro, havia imensa massa de trabalhadores diaristas, os operari, que formavam a base da mão de obra para as grandes construções, vivendo na incerteza de conseguir ou não o sustento do dia. Essa citação da personagem Antia, tirada da obra de Holly Beers, é um resumo perfeito e até comovente da dieta da maioria da população.
A base da alimentação era feita de grãos, principalmente trigo e cevada, que eram consumidos como pão grosseiro ou como um mingau, o pulse. O azeite de oliva fornecia as gorduras essenciais e o vinho, sempre diluído em água, era a bebida mais comum porque era mais segura que a água, que muitas vezes era contaminada. A principal fonte de proteína vinha das leguminosas, como lentilhas, grão de bico e feijões. Como o historiador Stephen Friesen e outros especialistas apontam, a comida era um dos marcadores mais claros de status social. Carne, mesmo a de porco, e peixe fresco eram luxos raros, consumidos só em ocasiões especiais ou pela elite. Um vegetal fresco como um alho poró ou uma fruta como um figo era considerado um verdadeiro deleite. A desigualdade social do Império Romano podia ser literalmente sentida no estômago. A gente conclui, então, que para a pessoa comum no Império Romano, a vida era uma batalha diária. A sobrevivência não era algo garantido, era uma conquista que precisava ser renovada a cada amanhecer e que dependia de trabalho físico intenso por uma remuneração que mal cobria o essencial. A dieta era simples, repetitiva e um reflexo direto e brutal da posição de cada um na pirâmide social. Mas a sobrevivência não era só uma questão física. Para lidar com a precariedade da vida, com a doença, com a morte e com as forças invisíveis que pareciam governar o destino, as pessoas se voltavam para o divino. E é para esse mundo complexo e fascinante da religião que a gente vai agora. Chegamos a uma dimensão que é absolutamente fundamental na vida romana, a religião. E aqui é crucial que a gente descarte as nossas noções modernas de religião como uma esfera privada, uma questão de fé pessoal. No mundo romano, o sagrado e profano não eram separados. A religião, ou religio, estava em tudo, na política, na guerra, nos negócios, na agricultura, na saúde e especialmente na família. Era um mundo que era percebido como habitado por uma infinidade de deuses, deusas, espíritos e forças invisíveis que influenciavam diretamente a vida das pessoas. A atitude correta não era de fé, mas de pietas, o cumprimento meticuloso dos deveres e rituais para com os deuses, a família e o Estado. O objetivo era manter a Pax Diorum, a paz com os deuses, da qual dependia a prosperidade de todo mundo. A religião romana era, na sua essência, politeísta e transacional. Funcionava quase como um mercado divino, onde se buscava divindade especialista para cada necessidade específica. Em Éfeso, por exemplo, a grande divindade era Ártemis, uma deusa poderosa da fertilidade e protetora da cidade. Uma mulher como a Antia, como narra Holly Beers, rezaria com todo fervor para Ártemis durante o parto, um momento de altíssimo risco de vida, prometendo oferendas em troca de proteção. Agora, se o sobrinho dela, o Euxino, ficasse muito doente, a família não o levaria ao templo de Ártemis. Eles o levariam a um Asclepeion, um santuário dedicado a Asclépio, o deus da cura. Lá eles participariam de rituais, dormiriam no templo na esperança de que o deus revelasse a cura em um sonho. As pessoas mantinham um portfólio de relações com vários deuses, oferecendo sacrifícios, orações e presentes numa troca bem calculada, baseada no princípio eu te dou para que tu me deis, o famoso do ut das. Mas a religião romana se misturava de forma inseparável com a política, e o exemplo máximo dessa simbiose era o culto imperial. Os imperadores, tanto vivos quanto os mortos que eram deificados pelo Senado, eram venerados como figuras divinas ou como filhos dos deuses. Prestar homenagem ao gênio do imperador, queimando uma pitada de incenso na frente da estátua dele, não era visto como um ato de devoção religiosa pessoal. Era, acima de tudo, um juramento de lealdade política, um ato cívico que demonstrava a adesão à ordem e ao poder de Roma. E, por consequência, se recusar a participar não era visto como heresia, mas como traição, como um ato de subversão política. Como explica o David de Silva, cidades como Éfeso competiam ferozmente pelo título de Neocoros, ou guardiã do templo do culto imperial, porque isso trazia um prestígio enorme, benefícios econômicos e demonstrava sua lealdade inabalável a Roma. Além dos deuses do Olimpo e do culto ao imperador, havia um terceiro elemento sempre presente na paisagem espiritual: a crença e a prática da magia. As pessoas comuns recorriam o tempo todo a amuletos para afastar um mal-olhado, a tabletes de maldição, as deficciones para prejudicar um rival nos negócios ou no amor, e a magos profissionais para obter feitiços e poções. Para a gente ter uma ideia da força e da popularidade dessas práticas, basta olhar para este número: 50.000 dracmas de prata. Esse foi o valor estimado dos livros de magia que novos convertidos ao cristianismo queimaram publicamente em Éfeso, um episódio que é narrado no livro bíblico de Atos.
Para se ter uma ideia, um dracma era mais ou menos o mesmo que um denário, o salário de um dia de trabalho. A gente está falando do equivalente a 50 mil dias de trabalho. Isso é mais de 130 anos de salário para um trabalhador comum. Esse valor astronômico revela o quão profundamente a magia estava enraizada na cultura e o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar para tentar ter algum controle sobre um mundo tão incerto e perigoso. Portanto, o mundo religioso do primeiro século era um ecossistema vibrante, complexo, multifacetado. De um lado, os deuses tradicionais, com quem se negociava proteção em áreas específicas da vida. De outro, o culto ao imperador, que fundia o sagrado e o político numa demonstração de lealdade ao poder. E, permeando tudo isso, as práticas de magia e superstição, que ofereciam uma sensação de poder direto sobre o destino. E foi exatamente nesse caldeirão fervilhante de deuses, política e magia que um novo movimento começou a se formar. Conhecido inicialmente como O Caminho, ele trazia uma visão de mundo tão radicalmente diferente que iria chacoalhar os próprios alicerces de Roma. Nesta sessão, a gente vai analisar o surgimento do cristianismo. E é fundamental que a gente entenda esse movimento não como a gente o conhece hoje, como uma religião mundial estabelecida, mas sim como ele era percebido na época. Um movimento social minoritário, muitas vezes clandestino, que parecia estranho, exclusivo e profundamente subversivo aos olhos da maioria greco-romana. O cristianismo primitivo não era só um novo conjunto de crenças teológicas. Era uma nova forma de comunidade, uma koinonia que desafiava de frente as hierarquias sociais, os valores culturais e as lealdades políticas que sustentavam o império. Essa citação, da obra da Holly Beers, captura a essência da revolução social que o cristianismo representava. Na cena, a personagem Eutachia tenta explicar por que o apóstolo Paulo se dirige a um simples pescador como irmão. A ideia de que, em Cristo, um escravo e seu mestre, um judeu e um gentil, um homem e uma mulher, pudessem se tornar parentes, kin, membros da mesma família, isso era absolutamente radical. A igreja primitiva funcionava como uma espécie de família fictícia, uma rede de apoio que ia além dos laços de sangue e, o que é crucial, ia além do status social. Eles se chamavam de irmãos e irmãs e, como a citação diz, compartilhavam recursos como parentes fazem. Numa sociedade rigidamente estratificada, onde o patronato criava uma dependência vertical, a igreja oferecia um modelo de solidariedade horizontal, subvertendo a ordem social romana na sua base. Era uma bomba atômica social. É importante a gente contextualizar o surgimento desse movimento. Ele não nasceu num vácuo num mundo tranquilo. O ministério de Jesus e as viagens missionárias de Paulo aconteceram num período de grande efervescência política e religiosa. Foi justamente enquanto o culto imperial se consolidava, com imperadores como Domiciano exigindo serem chamados de Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus, que os cristãos proclamavam Jesus é Senhor. Além disso, um evento catastrófico moldou esse período, a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Esse ato pôs fim ao centro do judaísmo e gerou uma profunda crise de identidade. Em outras palavras, o cristianismo não surgiu num tempo de paz e estabilidade. Ele surgiu no meio do caos, da opressão imperial e de uma intensa busca por sentido, oferecendo respostas que ressoaram com muitos que se sentiam desamparados. Essa identidade cristã, nova e exclusiva, gerou, claro, enormes tensões com a sociedade romana. Para começar, os cristãos eram chamados de ateus. Parece estranho para nós, mas fazia todo o sentido para um romano. Eles se recusavam a adorar os deuses ancestrais que, na cabeça deles, garantiam a proteção e a prosperidade da cidade do império. Em segundo lugar, a recusa deles em participar dos rituais do culto imperial os tornavam suspeitos de deslealdade, de traição. Em terceiro, a conversão de um indivíduo, como a gente vê no Dilema de Amintas, no livro de Silva, frequentemente causava rupturas familiares dolorosas, porque significava abandonar os deuses e as tradições dos antepassados. Por fim, as reuniões deles, muitas vezes feitas em casas particulares, à noite e abertas a todas as classes sociais, eram vistas com enorme suspeita. Isso deu origem a boatos caluniosos de canibalismo por uma má interpretação da Eucaristia e de incesto pelo fato de se chamarem de irmãos e irmãs. Eles simplesmente não se encaixavam no tecido social romano. O ponto crucial a se reter aqui é que o cristianismo primitivo era muito mais do que uma religião privada. Era uma força social disruptiva. Para os seus seguidores, ele oferecia uma comunidade radicalmente inclusiva, um senso de dignidade que não dependia de status social e uma esperança de salvação que transcendia as brutais realidades da vida romana. Mas essa esperança tinha um custo elevado. Ser um seguidor do caminho significava viver sob constante suspeita,
arriscando o ostracismo social, a perda de negócios, a ruptura familiar e, em períodos de perseguição, a prisão, a tortura e a própria vida. E essa disrupção social começava no lugar mais íntimo e fundamental de todos, a família romana. Chegamos à nossa última e talvez mais reveladora área de análise, a família. No mundo romano, a ideia de que o privado é político era uma verdade literal e absoluta. A família romana não era só uma unidade de afeto como a gente concebe hoje. Era a instituição social, econômica e religiosa fundamental, o alicerce sobre o qual todo o Estado era construído. E o que é crucial, a família era um microcosmo da sociedade em geral. Ela espelhava e reforçava as mesmas hierarquias rígidas e as mesmas dinâmicas de poder que a gente viu no Império como um todo. No centro de gravidade da família romana estava a figura onipotente do pater familias, o patriarca. Ele tinha um poder legal extraordinário, conhecido como patria potestas, o poder do pai. E essa autoridade era, em teoria, quase absoluta sobre todos os membros da sua família. E isso incluía não só os filhos, mas também a esposa, os netos e todos os escravos da casa. Enquanto ele vivesse, seus filhos, mesmo que fossem homens adultos, casados e com suas próprias famílias, continuavam legalmente sob a autoridade dele. Ele tinha o poder de arranjar os casamentos deles, de controlar todas as propriedades da família e, embora fosse raramente exercido, nos tempos do Império, o antigo poder de vida e morte, vitenesses potestas, sobre seus filhos no momento do nascimento. Na prática, esse poder era moderado pelo costume, o mos maiorum, e pela opinião pública. Mas a sua existência legal definia a estrutura inescapavelmente patriarcal da sociedade romana. Dentro dessa estrutura patriarcal, a vida das mulheres era definida por um conjunto bem estrito de limitações e expectativas. Os casamentos não eram sobre amor romântico, eram arranjados pelos paterfamilias para forjar alianças sociais e econômicas. O papel principal de uma mulher casada e respeitável era a maternidade, especificamente produzir herdeiros legítimos para continuar a linhagem da família. No entanto, como a gente vê no medo constante da ântia durante o parto, a maternidade era também um risco de vida imenso, por causa da falta de higiene e de conhecimento médico. Os direitos legais das mulheres eram severamente restritos. Elas não podiam votar, ocupar cargos públicos ou, em geral, agir legalmente sem um tutor masculino. Havia uma gritante dupla moralidade sexual. Esperava-se das esposas uma fidelidade absoluta, que era punida severamente em caso de adultério, enquanto os maridos tinham total liberdade para manter relações sexuais com escravas, libertas e prostitutas. E, como demonstra chocante a cena em que o fileto agride a ante em público, a violência doméstica era uma realidade trágica, muitas vezes vista como parte do direito do marido de corrigir o comportamento da sua esposa. Se a posição das mulheres livres já era subordinada, a dos escravos dentro da família era de vulnerabilidade absoluta. Essa citação resume a terrível realidade. Como propriedade, eles não tinham nenhum direito à autonomia corporal. Os mestres consideravam o seu direito legal e inquestionável usar seus escravos, tanto mulheres quanto homens jovens, para sua própria gratificação sexual. Gary Burge ilustra isso de uma forma pungente e perturbadora através da história de Tullus, um jovem escravo que vive sob o terror constante do abuso sexual por parte do seu mestre, o centurião Appius. Essa exploração sistemática não era considerado estupro, não era crime, era vista como uma prerrogativa do proprietário, uma das manifestações mais cruéis da desumanização que era inerente ao sistema escravista. Era a expressão máxima da desigualdade de poder que definia não só a sociedade romana em geral, mas também o seu núcleo mais íntimo, o lar. Em suma, a família romana era, sem dúvida, a espinha dorsal da sociedade, o principal local de socialização, de transmissão de valores e de propriedade. No entanto, ela era também um espelho fiel da desigualdade e da brutalidade do império. Era uma instituição definida pelo poder quase absoluto do patrofamílias, pela subordinação estrutural das mulheres e pela completa e sistemática exploração e vulnerabilidade dos escravos. Compreender a dinâmica da família romana é, em última análise, compreender em escala micro a própria lógica de poder que governava o vasto Império Romano. Nós percorremos um longo e, por vezes, bem árduo caminho nessa nossa análise. A gente viajou da base da pirâmide social até o topo, caminhou pelas ruas fétidas e grandiosas das cidades, sentimos o gosto da dieta da maioria, exploramos o complexo mercado dos deuses e testemunhamos o surgimento de um movimento que desafiaria tudo isso. E, por fim, entramos na intimidade do lar romano. Vimos uma sociedade de contrastes violentos, onde a ordem e a lei conviviam com uma exploração implacável. Agora, ao final dessa jornada, cabe a nós refletir. Por que este mundo, tão distante no tempo, ainda fala com a gente de forma tão direta?
O que os ecos de Roma têm a nos dizer hoje, aqui no século XXI? Essa pergunta não é só retórica. Ao longo da nossa análise, a gente viu como o sistema de patronato, essa teia de favores e lealdade, era o sistema operacional da sociedade romana. Não é difícil traçar paralelos com as práticas de clientelismo e coronelismo que, historicamente e ainda hoje, moldam a política brasileira, criando relações de dependência que minam a cidadania plena. A gente viu a abissal desigualdade urbana entre a Domus e a Ínsula, um espelho que reflete dolorosamente o abismo entre os condomínios fechados e as comunidades carentes em nossas grandes cidades. Discutimos a fusão entre poder religioso e o poder político no culto imperial, um tema de relevância imediata no debate público brasileiro. E a estrutura patriarcal da família romana, com sua dupla moralidade e a violência contra a mulher, deixou legados persistentes que as lutas feministas no Brasil ainda hoje combatem. Estudar Roma, portanto, não é olhar para um passado morto, é buscar as raízes históricas de muitas das estruturas, desigualdades e desafios que definem a nossa própria realidade. E se há uma lição final a ser tirada dessa nossa imersão, talvez seja esta. A história, com H maiúsculo, não é feita só por imperadores, senadores e generais. As grandes narrativas, as transformações sísmicas como a ascensão do cristianismo ou a própria resiliência do império, foram, na verdade, vividas, negociadas, sofridas e impulsionadas no dia a dia anônimo de milhões de pessoas comuns. As decisões de uma mulher como a Antia ao escolher seus deuses, a coragem desesperada de um escravo como Onésimo ao fugir, ou o dilema de um cidadão como Amintas ao se converter, são os fios minúsculos, mas indispensáveis, que juntos tecem a vasta e complexa tapeçaria da história. Estudar o mundo deles não é, portanto, um mero exercício de erudição, é uma forma de humanizar o passado e, ao fazer isso, adquirir ferramentas críticas para a gente compreender o nosso próprio presente. A história, afinal, não está só nos livros, ela está ao nosso redor, nas estruturas que a gente herda e nas lutas que a gente trava.